Você já se sentiu como se estivesse vivendo no piloto automático, trabalhando tanto que esqueceu de viver? Já acordou um dia e percebeu que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada? Essa é a história de um homem que descobriu que o sucesso sem propósito é o fracasso mais doloroso que existe. E o que aconteceu com ele pode estar acontecendo com você agora mesmo, sem você perceber. Eduardo Mendonça olhou pela janela do seu escritório no 40º andar e viu São Paulo se estendendo infinitamente à sua frente. Aos 45 anos, era dono de uma das maiores construtoras do país, tinha mais dinheiro do que conseguia gastar em uma vida inteira, mas havia algo que o incomodava profundamente todas as manhãs. Aquela sensação de vazio que crescia no peito, como se estivesse construindo prédios enormes por fora, mas sua vida interior estivesse completamente vazia. Naquela terça-feira, 15 de março, ele não imaginava que um telefonema mudaria tudo para sempre. Do outro lado da linha, uma voz trêmula que ele não ouvia há 5 anos. A voz de Maria, sua irmã mais nova. Eduardo, preciso falar com você. É urgente. Ele quase desligou. Desde que a empresa havia decolado, ele havia se afastado completamente da família. Achava que eles só se aproximavam quando precisavam de dinheiro, mas algo no tom de desespero da irmã o fez hesitar. O que foi, Maria? Nossa mãe está internada, Eduardo. Câncer em estado avançado. Os médicos disseram que ela tem no máximo 3 meses. O mundo parou. Dona Mercedes, a mulher que havia criado 5 filhos sozinha depois que o pai os abandonou, a mesma que trabalhava 16 horas por dia como costureira para colocar comida na mesa, estava morrendo. E ele, o filho que havia prometido cuidar dela quando ficasse rico, não sabia nem em qual hospital ela estava. Olha, se você chegou até aqui é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida, mas também sabe que às vezes o sucesso pode nos cegar para as coisas mais importantes. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa quanto dinheiro você tenha, se você perder sua essência, perder sua família, você perdeu tudo. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te mostrar que você não precisa escolher entre ser bem-sucedido e ser uma pessoa boa. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Quero saber quem está nessa jornada comigo. Que hospital? Eduardo perguntou, a voz saindo mais fria do que pretendia. Hospital das Clínicas. Ela está na ala de oncologia, quarto 237. Eduardo, ela pergunta por você todos os dias. Ele desligou sem responder. Por 3 horas ficou parado na janela, olhando a cidade que havia conquistado, mas sentindo-se menor do que nunca. Quando finalmente desceu para o estacionamento, seu motorista, Carlos, notou algo diferente. Para onde, senhor Eduardo? Hospital das Clínicas. Carlos quase bateu o carro. Em 15 anos trabalhando para Eduardo, nunca o havia visto visitar sequer um amigo no hospital. Durante o trajeto, Eduardo se lembrou da última conversa que teve com a mãe. Havia sido 5 anos atrás, no Natal. Ela havia pedido para ele ir jantar em casa, como faziam antes da empresa crescer. Ele havia respondido que não tinha tempo para sentimentalismos, que estava construindo um império e que ela deveria entender. Dona Mercedes havia olhado para o filho com lágrimas nos olhos e disse algo que o assombrava até hoje. Meu filho, você está construindo um império, mas está perdendo sua alma. Um dia você vai perceber que não adianta ter o mundo inteiro se você não tem ninguém para dividir. O hospital cheirava a desinfetante e tristeza. Eduardo caminhou pelos corredores como se estivesse em território inimigo. Havia construído hospitais, mas nunca havia pisado em um como visitante. No quarto 237, encontrou uma cena que o partiu ao meio. Sua mãe, que ele lembrava como uma mulher forte e determinada, estava conectada a vários aparelhos, magra demais, com o cabelo ralo por causa da quimioterapia. Ao lado da cama, uma mulher jovem de aproximadamente 25 anos lia um livro em voz alta. Ela tinha cabelos castanhos presos num coque simples, usava um uniforme azul de enfermeira e falava com uma doçura que Eduardo não ouvia há anos. E então, Cinderela percebeu que a verdadeira riqueza não estava no ouro ou nas joias, mas no amor que havia cultivado pelos outros. Dona Mercedes sorriu fraco e disse: "Continue, Ana. Gosto do final dessa história." A enfermeira Ana levantou os olhos e viu Eduardo parado na porta. Um homem alto, de terno impecável, com uma expressão de desconforto absoluto no rosto. Ela se levantou imediatamente. "O senhor deve ser Eduardo. Dona Mercedes fala do senhor todos os dias." Eduardo entrou no quarto devagar, como se cada passo fosse uma montanha.
Sua mãe abriu os olhos e por um momento ele viu a mesma mulher que o abraçava quando ele chegava da escola com o uniforme rasgado, por ter brigado defendendo os irmãos menores. Meu filho, ela sussurrou, você veio. Por que você não me avisou que estava doente? Eduardo perguntou e percebeu que sua voz saía mais dura do que queria. Ana, que continuava ao lado da cama, respondeu gentilmente. Ela pediu para não incomodar. Disse que o senhor tem coisas mais importantes para fazer. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Coisas mais importantes? Mais importantes do que a própria mãe? Ele olhou para Ana, que o observava sem julgamento, apenas com uma curiosidade genuína. Quem é você? Sou Ana Beatriz, enfermeira de cuidados paliativos. Cuido da sua mãe há 2 meses. Ela é uma mulher incrível. Eduardo olhou para a mãe, que havia fechado os olhos novamente, parecendo exausta só por ter falado algumas palavras. Cuidados paliativos? Isso significa que vocês desistiram dela? Ana manteve a voz calma, mas Eduardo notou um brilho diferente nos olhos dela. Não desistimos de ninguém, senhor Eduardo. Cuidados paliativos significa cuidar da qualidade de vida, da dignidade, do conforto. Significa estar presente quando a pessoa mais precisa. A palavra presente ecoou na cabeça de Eduardo como um sino. Quando foi a última vez que ele havia estado presente para alguém? Quando foi a última vez que havia dedicado tempo a algo que não fosse relacionado a dinheiro ou negócios? Ele olhou ao redor do quarto. Era simples, mas Ana havia colocado flores em um vaso pequeno. Havia fotos da família coladas na parede que ele não reconhecia, de netos que ele nem sabia que existiam. Há quanto tempo ela está aqui? 2 meses. Ana respondeu. E onde estão meus irmãos? Eles se revezam. Maria vem de manhã antes do trabalho. João vem no horário do almoço. Carla fica de tarde com as crianças. E Pedro passa a noite aqui 2 vezes por semana. Eduardo sentiu um aperto no peito. Todos os irmãos estavam presentes, menos ele. E quanto vocês estão pagando por tudo isso? Ela está no SUS, mas como a família queria um cuidado mais especial, eles contrataram meus serviços particulares. Eduardo olhou para Ana com uma mistura de admiração e vergonha. Quanto você cobra? Ana ficou desconfortável com a pergunta. Senhor Eduardo, isso não é importante agora. Para mim é. Quanto? R$ 800 por mês, senhor. Eduardo quase riu. R$ 800? Ele gastava isso em uma única refeição em restaurantes caros. E como meus irmãos conseguem pagar isso? Eles se organizam. Cada um contribui com o que pode. Às vezes João faz horas extras. Maria vende doces no final de semana. Pedro trabalha como motorista de aplicativo depois do expediente. Naquele momento, Eduardo Mendonça, dono de uma fortuna de 50 milhões de reais, percebeu que era o filho mais pobre da família. Pobre de tempo, pobre de presença, pobre de amor. Ana continuou falando. Sua mãe é uma mulher muito especial. Mesmo doente, ela se preocupa com todo mundo. Pergunta sobre os netos, sobre o trabalho dos filhos, sobre minha vida pessoal. Ela diz que teve 5 filhos maravilhosos e que o único arrependimento que tem é não ter convencido o Eduardo de que o sucesso sem família não é sucesso, é solidão. Eduardo olhou para a mãe adormecida. Durante anos havia justificado sua ausência dizendo que estava trabalhando para dar uma vida melhor para a família, mas a verdade é que havia se tornado viciado no trabalho para não precisar enfrentar sentimentos, relacionamentos, a vulnerabilidade de ser apenas humano. O que os médicos disseram exatamente? Ana hesitou antes de responder. O câncer se espalhou. Com tratamento agressivo, ela poderia viver talvez 6 meses, mas ficaria muito debilitada. Sem tratamento, 3 meses, mas com mais qualidade de vida. E o que ela escolheu? Ela quer morrer em casa, cercada pela família. Disse que já trabalhou a vida inteira. Agora quer apenas amar e ser amada pelo tempo que lhe resta. Eduardo saiu do hospital completamente transformado. No carro, Carlos notou que o patrão estava diferente. Senhor Eduardo, está tudo bem? Carlos, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro, senhor. Quando seu pai morreu no ano passado, como você soube, meu irmão me ligou chorando, senhor. Eu estava trabalhando, lembra? O senhor me deu 3 dias de folga para o velório, e eu nem perguntei como você estava, né? Eduardo percebeu. Carlos ficou em silêncio. Não esperava que perguntasse, senhor. A gente trabalha há 15 anos juntos e eu nem sei se você tem filhos, Carlos. Tenho 2, senhor. Uma menina de 12 e um menino de 8. Eles perguntam às vezes como é o homem para quem o papai trabalha. E o que você responde? Carlos pensou por um momento. Digo que o senhor é um homem muito ocupado, mas que é justo comigo. Eduardo percebeu que até mesmo Carlos, que o via todos os dias, não sabia quem ele realmente era. Ou talvez soubesse exatamente quem ele era. Um homem vazio, obcecado por trabalho, incapaz de conexões humanas reais. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir.
Ficou andando pela mansão de 800 metros quadrados, completamente vazia. Tinha 5 suítes, mas dormia sozinho há 3 anos, desde que a última namorada havia terminado com ele dizendo que estava cansada de competir com planilhas de Excel. Tinha uma cozinha gourmet, mas comia sempre em restaurantes ou pedia comida. Tinha uma sala de estar para 20 pessoas, mas nunca recebia ninguém. Tinha tudo e não tinha nada. Às 2 da madrugada, pegou o telefone e ligou para Maria. Ela atendeu assustada. Eduardo, aconteceu alguma coisa com a mamãe? Não, Maria. Quero saber como posso ajudar. Do outro lado da linha, silêncio. Maria, você está aí? Estou, Eduardo. É que é a primeira vez em 5 anos que você liga perguntando como pode ajudar, em vez de reclamando que estamos incomodando. Eu sei, e me desculpa por isso, mas quero mudar. O que vocês precisam? Precisamos de você, Eduardo. Só de você. Dona Mercedes não quer morrer sem fazer as pazes com o filho mais velho. Ela sempre dizia que você era o mais parecido com ela, determinado, trabalhador, sonhador, mas que em algum momento você perdeu o rumo. Na manhã seguinte, Eduardo fez algo que não fazia há 20 anos. Cancelou todas as reuniões e voltou ao hospital. Encontrou Ana dando banho na mãe, um procedimento íntimo e cuidadoso que ele nunca havia presenciado. Viu como Ana falava suavemente com Dona Mercedes, como a tratava com dignidade absoluta, como transformava um momento que poderia ser constrangedor em um ato de amor. Quando terminou, Ana notou Eduardo na porta. Bom dia, Sr. Eduardo. Sua mãe ficou muito feliz quando soube que o senhor voltou ontem. Ana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você faz isso? Como assim? Por que você cuida de pessoas que estão morrendo? Não deve ser fácil se apegar e depois perder. Ana sorriu de uma forma que Eduardo nunca havia visto. Uma mistura de tristeza e paz profunda, porque alguém precisa estar presente nos momentos mais importantes da vida das pessoas. E acredite, Sr. Eduardo, os momentos mais importantes não são quando ganhamos dinheiro ou conquistamos coisas. São quando nascemos, quando amamos e quando partimos. Eduardo sentiu um arrepio. E você não fica triste? Fico, mas também fico feliz por poder fazer a diferença. Sua mãe, por exemplo, estava morrendo achando que tinha falhado como mãe porque um dos filhos havia se afastado. Agora ela sabe que não falhou, que o senhor só se perdeu por um tempo. E como você sabe que eu não vou me afastar de novo quando ela morrer? Ana olhou diretamente nos olhos de Eduardo, porque vi como o senhor olhou para ela ontem. Vi um homem que sentiu saudade, e saudade só sente quem ama. Eduardo ficou em silêncio. Ana continuou. Senhor Eduardo, posso contar uma coisa que sua mãe me disse? Pode. Ela disse que quando o senhor era criança, sempre dizia que quando crescesse ia comprar uma casa grande para ela, com jardim e piscina, para ela nunca mais precisar trabalhar. E ela ficou esperando por essa casa? Ana balançou a cabeça. Não. Ela disse que percebeu que o que o senhor realmente queria dar para ela não era uma casa grande. Era tempo, era presença, era poder voltar a ser filho dela. Mas que em algum momento o senhor confundiu o meio com o fim. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos pela primeira vez em anos. Ana, minha mãe vai mesmo morrer? Ana assentiu suavemente. Mas ainda dá tempo de vocês se despedirem direito. Ainda dá tempo de o senhor voltar a ser filho dela. E como eu faço isso? Como se volta a ser filho depois de tanto tempo sendo apenas um empresário? Ana sorriu. Do mesmo jeito que se aprende qualquer coisa importante na vida, com paciência, dedicação e muito amor. Eduardo olhou para a mãe adormecida e tomou a decisão mais importante da sua vida. Ana, eu quero contratar você para cuidar da minha mãe em casa. Ana ficou surpresa. Senhor Eduardo, isso não é necessário. Seus irmãos já me contrataram. Não é isso. Quero contratar você para me ensinar como cuidar dela também. Quero aprender a ser filho de novo. Ana sorriu com os olhos. Isso não tem preço, Senhor Eduardo. E a primeira lição é gratuita. Qual é? Pare de me chamar de senhor. Meu nome é Ana e vamos cuidar da sua mãe juntos. Eduardo estendeu a mão. Então me chama de Eduardo. Ana apertou sua mão e naquele momento começou a transformação mais importante da vida de um homem que tinha tudo, mas estava perdendo a única coisa que realmente importava, o tempo. 3 dias depois, Dona Mercedes estava na casa de Maria, a filha mais nova, em um bairro simples da zona leste de São Paulo. Eduardo havia insistido em transferi-la para sua mansão, mas Ana explicou que doentes terminais ficam mais confortáveis em ambientes familiares, cercados de lembranças afetivas. A casa de Maria tinha 2 quartos pequenos, uma sala que servia também de cozinha, mas estava cheia de algo que a mansão de Eduardo não tinha há anos: vida. Quando Eduardo chegou na quinta-feira de manhã, encontrou uma cena que o deixou sem palavras. Seus 4 irmãos estavam reunidos pela primeira vez em 5 anos, todos ao redor da cama improvisada na sala. João, o irmão do meio, estava mostrando fotos do celular para a mãe.
Era o casamento da filha mais velha, que havia acontecido no mês anterior. Mãe, olha como a Fernanda ficou linda de noiva. Ela queria muito que a senhora estivesse lá. Dona Mercedes segurava o celular com mãos trêmulas, sorrindo através das lágrimas. Minha netinha está tão grande. E o genro parece um bom rapaz. É sim, mãe. Ele trabalha numa padaria, ganha pouco, mas trata ela muito bem. Carla, a segunda filha, estava pintando as unhas da mãe com um esmalte rosa claro. Lembra quando a senhora fazia isso comigo quando eu era pequena? Sempre dizia que unhas bonitas eram sinal de uma mulher que se valoriza, mesmo que não tenha muito dinheiro. Pedro, o caçula, estava sentado no chão ao lado da cama, tocando violão e cantando baixinho as músicas que Dona Mercedes cantava para eles quando eram crianças. Eduardo ficou parado na porta, observando uma intimidade familiar que havia esquecido que existia. Ana estava na cozinha preparando um lanche e notou quando ele chegou. Bom dia, Eduardo. Como está se sentindo? Como se eu fosse um estranho na própria família, Ana. Não é estranho. É apenas um filho que se afastou por um tempo. Eles estão esperando você se juntar a eles. Eduardo se aproximou da cama devagar. Os irmãos pararam de conversar quando o viram. Havia uma tensão no ar. 5 anos de silêncio não se desfazem facilmente. Bom dia, mãe. Como a senhora passou a noite? Dona Mercedes estendeu a mão para ele. Melhor, meu filho. Sonhei com você quando era pequeno. Você sempre foi o mais sério dos meus filhos, sempre cuidando dos outros. Eduardo sentou na cadeira ao lado da cama, sem saber como agir. João quebrou o silêncio. Eduardo, você lembra quando a gente morava na Vila Madalena, naquela casa de 2 cômodos? Lembro. Você sempre dizia que quando crescesse ia construir a casa dos sonhos da mãe. Pois é, João continuou. Você conseguiu. Construiu milhares de casas. Eduardo sentiu o peso da ironia. Construí casas para todo mundo, menos para ela. Maria se aproximou. Eduardo, a gente nunca te culpou por ter crescido na vida. A gente só queria que você não tivesse esquecido de onde veio. Carla acrescentou. A mãe sempre falava que você era igual ao pai. Trabalhador, sonhador, mas que o pai se perdeu na bebida e você se perdeu no trabalho. Dona Mercedes apertou a mão do filho. Eduardo, eu nunca te contei a história completa sobre seu pai, né? Eduardo ficou atento. A mãe nunca falava sobre o pai que os havia abandonado quando ele tinha 12 anos. Conta, mãe. Seu pai era um homem bom, trabalhava na construção civil, sonhava em ter uma empresa própria. Quando você nasceu, ele ficou obcecado em dar o melhor para você. Trabalhava 14 horas por dia, finais de semana, feriados. Dizia que estava construindo um futuro para a família. Eduardo sentiu um arrepio na espinha. E o que aconteceu? Ele esqueceu de viver o presente, meu filho. Ficou tão focado no amanhã que perdeu os hoje. Quando se deu conta, nós éramos estranhos. Ele não conhecia mais os filhos. Não sabia mais conversar comigo. Aí começou a beber para escapar da solidão que ele mesmo havia criado. Ana, que estava ouvindo da cozinha, se aproximou. Dona Mercedes continuou. Quando ele foi embora, você me olhou nos olhos e disse: Mãe, eu vou ser diferente do meu pai. Vou trabalhar muito, mas nunca vou abandonar a senhora. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu me tornei exatamente igual a ele. Só que em vez da bebida me viciei no trabalho. Dona Mercedes sorriu fraco. A diferença, meu filho, é que você ainda está aqui. Ainda dá tempo de escolher ser diferente. Pedro parou de tocar violão. Eduardo, posso te contar uma coisa que talvez você não saiba? Fala, Pedro. A mãe nunca gastou 1 centavo do dinheiro que você depositava na conta dela todos os meses. Eduardo ficou surpreso. Como assim? Maria explicou. Ela guardava tudo numa poupança. Dizia que o dia que você voltasse para a família, ela ia devolver cada real e dizer que não precisava de dinheiro, precisava de você. João se levantou e foi até um guarda-roupa pequeno no quarto. Voltou com uma caixa de sapatos. Eduardo, a mãe guardou isso aqui para você. Dentro da caixa estavam recortes de jornais, revistas, tudo que falava sobre a empresa de Eduardo, sobre seus sucessos, prêmios que havia ganho. Embaixo de tudo, um extrato bancário mostrando que durante 5 anos, Dona Mercedes havia poupado $2.400 por mês, totalizando quase R$150 mil. Mãe, por que a senhora guardou tudo isso? Porque mesmo longe, você continuava sendo meu filho. Eu me orgulhava de você, mas tinha medo que você tivesse se perdido igual ao seu pai. Ana se aproximou. Eduardo, sua mãe tem uma coisa para te pedir. O que é, mãe? Quero que você aprenda uma coisa comigo antes de eu partir. Ensine a cuidar dos seus irmãos. Eles precisam de um homem que já conquistou o mundo para mostrar que é possível crescer sem perder a humildade. Eduardo olhou para os irmãos. Todos trabalhadores, honestos, unidos, mas enfrentando dificuldades financeiras. João trabalha numa oficina mecânica, ganha pouco, mas ainda assim havia contribuído para pagar Ana. Carla era auxiliar de enfermagem,
sustentava 3 filhos sozinha. Pedro era garçom e motorista de aplicativo. Maria vendia cosméticos de porta em porta. Mãe, eu quero ajudar eles, mas não sei como fazer sem que pareça esmola. Ana sorriu. A mesma coisa que você vai aprender comigo. Como cuidar sem humilhar, como amar sem sufocar, como estar presente sem invadir. Eduardo passou a tarde toda ali, ouvindo histórias da família, conhecendo sobrinhos que mal sabia que existiam, descobrindo que João tinha um filho autista e enfrentava dificuldades para pagar o tratamento, que Carla sonhava em voltar a estudar enfermagem, mas não tinha dinheiro para o curso, que Pedro compunha músicas e sonhava em gravar um CD, que Maria tinha talento para vender e poderia ter uma loja própria se tivesse capital inicial. À noite, quando Ana estava dando os remédios para Dona Mercedes, Eduardo a chamou para conversar na cozinha. Ana, eu quero aprender mesmo. Como eu faço para ajudar minha família sem parecer que estou comprando o amor deles? Ana pensou por um momento. Eduardo, posso te contar como eu cuido dos meus pacientes? Pode. Eu não chego oferecendo tudo de uma vez. Primeiro eu observo, converso, entendo as necessidades reais. Depois, ajudo de forma gradual, respeitando a dignidade da pessoa. Como assim? Por exemplo, seu irmão João. Em vez de oferecer dinheiro para o tratamento do filho, você poderia contratar a oficina dele para fazer a manutenção da frota da sua empresa. Assim ele ganha mais dinheiro, mas pelo próprio trabalho. Eduardo ficou impressionado com a simplicidade da ideia. E a Carla? Você poderia oferecer uma bolsa de estudos na empresa, dizendo que precisa de alguém de confiança para cuidar da saúde dos funcionários. Pedro? Poderia financiar o CD dele, mas como um investimento, não como favor. E Maria? Poderia ser sua representante comercial, vendendo materiais de construção para pequenas obras. Eduardo olhou para Ana com admiração. Você pensou em tudo isso só observando minha família uma tarde? Ana sorriu. Eduardo, eu cuido de pessoas há 5 anos. Aprendi que todo mundo quer preservar sua dignidade. Ninguém quer ser visto como coitado. Todo mundo quer sentir que merece o que recebe. Eduardo se aproximou dela. Ana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você escolheu cuidar de pessoas que estão morrendo? Ana ficou séria por um momento. Porque meu pai morreu sozinho num hospital quando eu tinha 20 anos. Eu estava estudando em outra cidade, minha mãe havia morrido anos antes e ele não quis me preocupar. Quando cheguei, ele já havia partido. Jurei que nenhuma família passaria pelo que eu passei. Eduardo sentiu um aperto no peito. Sinto muito, Ana. Obrigada. Mas foi isso que me fez entender que os momentos mais importantes da vida são simples. Segurar a mão de alguém, ouvir uma história, dar um copo de água, fazer uma pessoa se sentir amada. Eduardo olhou para a sala, onde sua mãe dormia cercada pelos filhos. É isso que eu perdi nesses anos todos, né? Os momentos simples. Ana assentiu. Mas agora você pode recuperar. Sua mãe ainda está aqui. Seus irmãos querem te receber de volta. Você ainda tem tempo? Eduardo respirou fundo. Ana, eu quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você me ensine não só a cuidar da minha mãe, mas a ser uma pessoa melhor. Quero aprender a viver, não só a ganhar dinheiro. Ana ficou em silêncio por um momento. Eduardo, isso não é algo que se ensina. É algo que se aprende vivendo. E como eu começo? Começando devagar. Amanhã, em vez de ir para o escritório, fica aqui com sua mãe. Conversa com ela, ouve as histórias dela, deixa ela te conhecer de novo. Eduardo assentiu. E depois? Depois você vai descobrindo sozinho. Vai perceber que trabalhar 16 horas por dia não te faz mais importante, faz você perder os momentos que realmente importam. Vai entender que ter dinheiro é bom, mas ter família é essencial. Vai aprender que sucesso de verdade é quando você deita a cabeça no travesseiro e sabe que fez diferença na vida de alguém. Eduardo olhou para as mãos de Ana, mãos delicadas, mas fortes, mãos que cuidavam, que consolavam, que curavam não só corpos, mas almas. Ana, posso te contar um segredo? Claro, eu não lembro da última vez que fui genuinamente feliz. Ana sorriu com tristeza. E quando você acha que foi? Eduardo pensou por alguns segundos. Acho que foi no dia que comprei minha primeira casa. Não era grande, não era luxuosa, mas era minha. Eu liguei para minha mãe chorando de alegria. Disse que nunca mais ela ia precisar se preocupar com aluguel. Ana tocou no braço dele. E o que aconteceu depois? Eu me viciei na sensação de conquistar. Queria uma casa maior, depois um carro melhor, depois uma empresa maior, depois mais dinheiro. E a cada conquista, eu sentia menos prazer. Precisava de mais e mais para sentir alguma coisa. Eduardo, Ana disse suavemente, você sabe qual é a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa feliz? Qual?
Uma pessoa rica tem tudo o que quer. Uma pessoa feliz quer tudo o que tem. Naquela noite, Eduardo dormiu no sofá da casa de Maria pela primeira vez em 5 anos. Acordou às 6 da manhã não com o som do despertador, mas com o cheiro do café que Dona Mercedes estava tentando fazer na cozinha, mesmo doente. Mãe, o que a senhora está fazendo? Fazendo café para meus filhos, como sempre fiz. Eduardo a ajudou a voltar para a cama. Eu faço o café, mãe. A senhora descansa. Dona Mercedes sorriu. Meu filho fazendo café para mim. Nunca pensei que veria esse dia de novo. Eduardo fez café para toda a família, como havia aprendido a fazer quando era adolescente. Maria acordou surpresa. Eduardo, você ficou aqui a noite toda? Fiquei, e pretendo ficar até segunda-feira. Maria abraçou o irmão. Há quanto tempo você não tira um final de semana? Eduardo riu. Sinceramente, não lembro. Ana chegou às 8 da manhã e encontrou Eduardo dando remédio para a mãe, com a paciência e o cuidado que ela havia ensinado. Bom dia. Como foi a noite? Eduardo sorriu. Foi a melhor noite de sono que tive em anos. Ana se aproximou de Dona Mercedes. Bom dia, Dona Mercedes. Como está se sentindo hoje? Melhor, minha filha. Meu Eduardo ficou aqui comigo a noite toda. Até me fez café da manhã. Eduardo sentiu um orgulho que não sentia há anos. Não era orgulho de ter fechado um negócio milionário. Era orgulho de ter cuidado bem da própria mãe. Ana sorriu. Eduardo, posso falar com você um minutinho? Claro. Eles saíram para o quintal pequeno da casa. Eduardo, sua mãe melhorou muito desde que você voltou. Como assim melhorou? Não que a doença tenha regredido, mas ela está mais animada, mais forte emocionalmente. Às vezes isso faz diferença no tempo que resta. Eduardo sentiu esperança. Você acha que ela pode viver mais que os 3 meses? Ana foi honesta. Não sei, Eduardo, mas sei que ela vai viver melhor os meses que tiver. E você também. Durante o final de semana, Eduardo redescobriu sua família. Jogou dominó com os irmãos, conheceu os sobrinhos, ouviu Pedro tocar violão, ajudou Carla a fazer o almoço, conversou com João sobre carros e principalmente passou horas conversando com a mãe, ouvindo histórias da infância dele que havia esquecido, conhecendo sonhos que ela nunca havia realizado, pedindo perdão pelos anos de ausência. No domingo à noite, quando estava se preparando para voltar para casa, Dona Mercedes chamou ele para uma conversa particular. Eduardo, senta aqui do meu lado. Ele se sentou na cama. Meu filho, eu vou te pedir uma coisa muito importante. O que a senhora quiser, mãe. Quero que você prometa que quando eu partir, você vai continuar sendo o Eduardo que voltou, não o Eduardo que se foi. Eduardo segurou a mão da mãe. Prometo, mãe. Mas a senhora não vai partir tão cedo. Vou sim, meu filho. E está tudo bem. Eu criei 5 filhos maravilhosos, conheci meus netos, e consegui ver meu filho mais velho lembrar que ser gente é mais importante que ter dinheiro. Eduardo começou a chorar. Mãe, eu sinto tanto por ter desperdiçado esses anos. Não desperdiçou, meu filho. Você precisava se perder para se encontrar. Agora você sabe o que realmente importa. Sei, mãe. E vou cuidar de todo mundo, prometo. Dona Mercedes sorriu. Eu sei que vai. Mas lembra, cuidar não é resolver todos os problemas. É estar presente quando eles precisarem. Eduardo beijou a testa da mãe. Amo a senhora, mãe. Sempre amei. Só esqueci de demonstrar. Eu sempre soube, meu filho. Mãe sempre sabe. Segunda-feira chegou e Eduardo fez algo que seus funcionários jamais imaginaram que veriam. Chegou ao escritório às 10 da manhã, em vez das 7 como sempre fazia. Sandra, sua secretária há 15 anos, ficou preocupada. Senhor Eduardo, está tudo bem? O senhor nunca chega tarde. Estou bem, Sandra. Na verdade, estou melhor do que há anos. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro, senhor. Você tem filhos, né? Tenho, senhor. 2 meninos de 14 e 16 anos. E você consegue acompanhar a vida deles trabalhando aqui? Sandra ficou desconfortável com a pergunta. Bem, senhor, é difícil às vezes, mas o trabalho é importante. Eduardo sentou na cadeira e olhou para Sandra de uma forma que ela nunca havia visto. Mais importante que seus filhos? Sandra não soube o que responder. Eduardo continuou. Sandra, a partir de hoje, você vai sair daqui às 17 horas. Não quero mais você trabalhando até tarde. Senhor, mas as reuniões, os relatórios... As reuniões vão ser remarcadas e os relatórios podem esperar. Nada aqui é mais urgente que uma mãe estar em casa para o jantar com os filhos. Sandra ficou surpresa. Senhor Eduardo, aconteceu alguma coisa? Aconteceu que eu lembrei do que realmente importa na vida. Eduardo chamou uma reunião com todos os diretores da empresa. Quando entraram na sala de conferências, encontraram um homem diferente do Eduardo que conheciam, mais calmo,
mais humano, sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. Pessoal, preciso conversar com vocês sobre mudanças importantes na empresa. Rodrigo, o diretor financeiro, ficou tenso. Vamos demitir gente, Sr. Eduardo. Eduardo riu. Pelo contrário, Rodrigo, vamos contratar mais gente e dar melhores condições para quem já trabalha aqui. Como assim? A partir desta semana ninguém mais trabalha além das 18 horas, exceto em emergências reais. Vamos contratar mais funcionários para dividir a carga de trabalho. Senhor Eduardo, isso vai aumentar muito os custos. Eduardo olhou para a planilha que Rodrigo sempre carregava. Rodrigo, quanto a empresa lucrou no ano passado? 50 milhões, senhor. E quanto desse dinheiro você acha que eu consegui gastar? Rodrigo fez alguns cálculos mentais. Não sei, senhor. Talvez uns 5 milhões? Eduardo balançou a cabeça. Gastei menos de 2 milhões. Sabe o que isso significa? Que sobrou muito dinheiro. Exato. E esse dinheiro parado não serve para nada se a gente não usar para melhorar a vida das pessoas que trabalham aqui. Carla, a diretora de recursos humanos, se manifestou. Senhor Eduardo, que tipo de melhorias o senhor está pensando? Eduardo havia preparado uma lista depois de conversar com Ana sobre dignidade e cuidado, plano de saúde melhor, incluindo psicólogo e dentista, creche para os filhos dos funcionários, bolsas de estudo para quem quiser se qualificar e, principalmente, respeito pelo tempo pessoal de cada um. A reunião durou 2 horas e quando terminou, Eduardo havia revolucionado a cultura da empresa. Mas a mudança mais importante aconteceu quando ele ligou para João, seu irmão. João, você ainda trabalha naquela oficina na Vila Madalena? Trabalho, Eduardo. Por quê? Quanto você ganha por mês lá? João hesitou. Cerca de R$ 2.500, Eduardo. Por que está perguntando isso? Porque quero te fazer uma proposta. A empresa tem uma frota de 50 veículos. Que tal você abrir sua própria oficina e fazer a manutenção de todos? Eduardo, isso é sério? Muito sério. Vou te emprestar o dinheiro para montar a oficina, sem juros. Você paga quando puder. E garanto contratos fixos que vão dar pelo menos R$ 8.000 por mês. João começou a chorar do outro lado da linha. Eduardo, eu não sei o que dizer. Diz que aceita e que vai fazer o melhor trabalho da sua vida. Aceito, irmão. Aceito. Eduardo ligou em seguida para Carla. Carla, você não queria voltar a estudar enfermagem? Queria, Eduardo, mas o curso é caro e eu tenho os meninos para criar. E se eu te disser que a empresa precisa de uma enfermeira ocupacional e que pode pagar seu curso? Como assim? Vou criar um departamento de saúde na empresa. Enquanto você estuda, pode trabalhar meio período cuidando dos funcionários. Quando se formar, assume como enfermeira-chefe. Eduardo, isso é real? Carla perguntou sem acreditar. Real. E ainda vai ganhar R$ 4.000 por mês enquanto estuda. Pedro foi o próximo. Pedro, você ainda compõe músicas? Componho, Eduardo. Por quê? Que tal gravarmos um CD das suas músicas? Eduardo, isso custa muito dinheiro. Não custa mais que eu gasto em um final de semana antes. Quero investir na sua música. Se vender bem, você ganha uma porcentagem. Se não vender, não me deve nada. Mano, eu não sei nem o que falar. Fala que você vai me dedourar uma música sobre família. Pode deixar, Eduardo. Vai ser a mais bonita do CD. E finalmente, Maria. Maria, você tem jeito para vendas, né? Tenho, Eduardo. Sempre me virei bem com cosméticos. Que tal representar materiais de construção? Tenho vários fornecedores que precisam de alguém de confiança para vender para pequenas obras. Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Eduardo, por que você está fazendo isso? Porque aprendi que família se ajuda, mas com dignidade. Vocês não vão me dever nada. Vão trabalhar, vão ganhar por mérito próprio. Eu só estou abrindo as portas. Eduardo, o que aconteceu com você? Lembrei que antes de ser empresário eu sou irmão de vocês. Naquela tarde, Eduardo voltou para a casa de Maria mais cedo que o normal. Encontrou Ana cuidando de Dona Mercedes, que estava visivelmente mais fraca. Ana, como ela está? Eduardo perguntou baixinho. Ana olhou para ele com uma expressão séria. Eduardo, preciso conversar com você. Eles saíram para o quintal. A situação da sua mãe mudou desde sábado. Como assim mudou? Ela está entrando na fase final, Eduardo. Pode ser questão de semanas. Eduardo sentiu o mundo desabar, mas ela estava melhor, estava mais animada. Ana tocou no braço dele. Eduardo, às vezes, quando uma pessoa resolve questões pendentes, quando encontra paz, o corpo se permite partir. Você acha que foi por minha causa? Por eu ter voltado? Ana balançou a cabeça. Pelo contrário, acho que ela estava se segurando para se despedir de você direito. Eduardo entrou no quarto e se aproximou da mãe.
Dona Mercedes abriu os olhos e sorriu fraco. Meu filho, como foi o primeiro dia da nova vida? Eduardo forçou um sorriso. Foi bom, mãe. Ajudei meus irmãos, mudei a empresa. Estou tentando ser a pessoa que a senhora me ensinou a ser. Dona Mercedes apertou a mão dele. Estou orgulhosa de você, Eduardo. Mãe, a senhora não pode desistir agora que estamos juntos de novo. Dona Mercedes olhou nos olhos do filho. Meu amor, eu não estou desistindo. Estou partindo em paz. É diferente. Eduardo começou a chorar. Eu não quero que a senhora vá, mãe. Eu sei, meu filho, mas às vezes a vida é assim. A gente não escolhe quando vem nem quando vai. A gente só escolhe como vive enquanto está aqui. Ana se aproximou da cama. Dona Mercedes quer que eu chame os outros filhos? Quero sim, minha filha. Quero me despedir de todo mundo junto. Uma hora depois, toda a família estava reunida. João chegou direto da oficina, ainda com as mãos sujas de graxa. Carla trouxe os 3 filhos. Pedro veio correndo do restaurante onde trabalhava. Maria fechou a casa mais cedo. Dona Mercedes olhou para todos os filhos e netos ao redor da cama. Meus amores, eu quero que vocês saibam que vocês foram a coisa mais importante da minha vida. Mãe, não fala assim, João disse chorando. Deixa eu falar, meu filho. Eu vivi 68 anos neste mundo. Trabalhei muito, passei necessidades, mas criei 5 filhos maravilhosos. Agora vocês estão unidos de novo, estão se ajudando, estão sendo família. Meu trabalho aqui está terminado. Carla se ajoelhou ao lado da cama. Mãe, a senhora foi a melhor mãe do mundo. Fui a mãe que consegui ser, minha filha, com os recursos que tinha, com o conhecimento que tinha. Mas amor eu sempre tive de sobra. Pedro pegou o violão e começou a tocar baixinho a música favorita de Dona Mercedes. Ela fechou os olhos e sorriu. Que música linda, Pedro. É para a senhora, mãe. Eduardo se aproximou mais da cama. Mãe, eu prometo que vou cuidar de todo mundo. Vou ser o homem que a senhora sempre quis que eu fosse. Dona Mercedes abriu os olhos e olhou diretamente para Eduardo. Meu filho, você já é esse homem. Só precisava lembrar. Eduardo segurou a mão da mãe com as 2 mãos. Mãe, me perdoa por todos esses anos longe. Não tenho nada para te perdoar, Eduardo. Você sempre foi meu filho, mesmo longe, e agora está aqui, onde deveria estar. Ana observava a cena em silêncio, sabendo que aqueles eram os últimos momentos de uma mulher extraordinária. Dona Mercedes olhou para ela. Ana, minha filha, obrigada por cuidar tão bem de mim, e principalmente, obrigada por ensinar meu filho a voltar a ser gente. Ana segurou a mão dela. Foi uma honra cuidar da senhora, Dona Mercedes. A senhora é uma mulher muito especial. Dona Mercedes sorriu. Ana, posso te pedir um favor? Claro, cuida do meu Eduardo. Ele é um homem bom, só se perdeu por um tempo. Agora que se encontrou de novo, precisa de alguém para ajudar ele a continuar no caminho certo. Ana olhou para Eduardo, que estava chorando em silêncio. Vou cuidar sim, Dona Mercedes. Prometo. Dona Mercedes olhou para todos os filhos uma última vez. Meus amores, vocês foram minha maior riqueza. Agora cuidem uns dos outros. Se amem, se ajudem. Sejam família sempre. Eduardo, você é o mais velho. Cuida dos seus irmãos. Mas cuida com amor, não com dinheiro. Cuida estando presente. João, você é trabalhador igual ao pai. Use isso para o bem. Carla, você é forte igual a mim. Ensina essa força para suas filhas. Pedro, você tem o dom da música. Use para alegrar o mundo. Maria, você é corajosa. Continue lutando pelos seus sonhos. E todos vocês, lembrem, família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem está presente quando a gente precisa. Era quinta-feira, 7 de abril, quando Dona Mercedes partiu. Foi durante a madrugada, dormindo, sem dor, cercada pelos 5 filhos que havia criado com tanto amor. Ana estava ali também, cuidando para que tudo fosse digno e sereno. Eduardo segurou a mão da mãe até o último suspiro, sussurrando palavras de amor e gratidão. Mãe, obrigado por me ensinar a amar. Obrigado por me esperar voltar. Descanse em paz. Durante o velório, algo extraordinário aconteceu. A casa de Maria se encheu de gente. Vizinhos que Dona Mercedes havia ajudado ao longo da vida, pessoas que ela havia consolado em momentos difíceis, antigos patrões que se lembravam da costureira dedicada e honesta. Eduardo descobriu que a mãe havia tocado muito mais vidas do que imaginava. Senhor Eduardo, uma senhora se aproximou. Sua mãe me ajudou muito quando meu marido morreu. Ela costurava roupas para mim de graça porque sabia que eu não tinha dinheiro. Era uma santa. Outro vizinho contou como Dona Mercedes cuidava das crianças da rua quando os pais estavam trabalhando. Um comerciante falou como ela sempre dava conselhos sábios para quem estava passando por dificuldades. Eduardo percebeu que a mãe havia sido rica de uma forma que ele estava apenas começando a entender. Rica em relacionamentos, rica em amor, rica em impacto na vida das pessoas. No cemitério,
Eduardo fez o discurso mais importante da sua vida. Minha mãe, Dona Mercedes, foi a mulher mais rica que conheci. Não porque tinha dinheiro, na verdade ela teve muito pouco durante a vida toda, mas porque sabia amar, sabia cuidar, sabia estar presente. Ela me ensinou que existem dois tipos de herança que podemos deixar para o mundo: a herança material que se gasta e a herança do caráter que se multiplica. Minha mãe deixou 5 filhos que sabem trabalhar, que sabem amar, que sabem cuidar uns dos outros. Deixou netos que cresceram vendo o exemplo de uma avó dedicada. Deixou vizinhos e amigos que sabem o que é bondade de verdade. Eduardo olhou para Ana, que estava ao lado dos irmãos, e me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para lembrar do que realmente importa, nunca é tarde para voltar a ser filho, irmão, gente, mãe. A senhora conseguiu. Sua família está unida de novo. Seus filhos vão cuidar uns dos outros. E eu prometo que vou honrar seu exemplo todos os dias da minha vida. Descanse em paz, sabendo que seu trabalho aqui foi perfeito. Quando voltaram para casa, Ana se preparava para se despedir da família. Seu trabalho havia terminado. Eduardo se aproximou dela no quintal. Ana, agora que acabou tudo, você vai para onde? Tenho outros pacientes, Eduardo. Outras famílias que precisam de cuidados. Eduardo a olhou nos olhos. E se eu te pedisse para ficar? Como assim ficar? Ana, nesses últimos dias você me ensinou mais sobre a vida do que eu aprendi em 45 anos. Me ensinou a cuidar, a amar, a estar presente. Não quero perder isso. Não quero perder você. Ana ficou em silêncio por um momento. Eduardo, você está passando por um momento muito intenso. Talvez não seja a hora de tomar decisões sobre relacionamentos. Eduardo se aproximou mais. Ana, eu sei que é cedo. Sei que talvez você ache loucura. Mas pela primeira vez na vida eu sei exatamente o que quero. Quero uma vida simples, verdadeira, ao lado de uma pessoa que me ensine todos os dias a ser melhor. Ana sorriu com lágrimas nos olhos. Eduardo, eu também me apeguei a você, a sua família, mas preciso ter certeza de que você não vai voltar a ser o homem de antes quando a dor passar. Eduardo segurou as mãos dela. Ana, a dor da perda da minha mãe nunca vai passar completamente. Mas ela me ensinou que a dor pode nos tornar pessoas melhores ou pessoas piores. Eu escolho ser melhor. E escolho ser melhor ao seu lado, se você me deixar. Ana olhou para Eduardo e viu nos olhos dele uma sinceridade que raramente encontrava nas pessoas. Está bem, Eduardo. Vamos tentar. Vamos construir algo bonito juntos. Mas promete uma coisa para mim. O que você quiser. Promete que não vai esquecer as lições que sua mãe te ensinou. Promete que vai continuar sendo este Eduardo que voltou para a família. Eduardo a abraçou. Prometo, Ana, com você ao meu lado, prometo que vou ser o homem que minha mãe sempre soube que eu poderia ser. 6 meses depois da morte de Dona Mercedes, a vida da família Mendonça havia se transformado completamente. João havia aberto sua oficina, Mercedes Mecânica, em homenagem à mãe, e já tinha uma lista de espera de clientes. O negócio prosperava não apenas pelos contratos com a empresa de Eduardo, mas porque João havia herdado da mãe a dedicação e a honestidade que conquistavam a confiança das pessoas. Carla estava no último semestre do curso de enfermagem, trabalhando meio período na empresa de Eduardo e descobrindo que tinha vocação para cuidar da saúde dos trabalhadores. Pedro havia gravado seu CD Canções de Casa e surpreendentemente estava fazendo sucesso nas rádios locais, tocando em bares e pequenos eventos. Maria havia se tornado a representante de vendas mais bem-sucedida da região, com uma carteira de clientes que crescia a cada mês. Mas a maior transformação havia acontecido com Eduardo. Naquela sexta-feira, 15 de outubro, Eduardo fez algo que nenhum dos seus funcionários esperava. Às 17h em ponto, desligou o computador, arrumou a mesa e saiu do escritório. Sandra, sua secretária, ainda estava se acostumando com o novo patrão. Senhor Eduardo, tem certeza que pode sair? A reunião com os investidores japoneses não é na segunda? É sim, Sandra. E por isso mesmo preciso descansar no final de semana. Segunda-feira eu estarei 100% focado para eles. Sandra sorriu. O senhor mudou muito, senhor Eduardo. Para melhor. Espero que sim, Sandra. Apesar das resistências iniciais de alguns diretores, a empresa estava tendo o melhor ano da história. A produtividade havia aumentado 30% depois que os funcionários começaram a ter horários respeitados e melhores condições de trabalho. A rotatividade havia diminuído drasticamente e a empresa ganhara um prêmio
prêmio de melhor empresa para trabalhar da região. Eduardo descobriu que funcionários descansados e motivados produziam muito mais que funcionários esgotados e insatisfeitos. No caminho para casa, Eduardo parou na floricultura que havia se tornado parte da sua rotina semanal. Boa tarde, seu Antônio. As rosas brancas de sempre? Isso mesmo, meu filho. As mais bonitas que tiver. Seu Antônio, um senhor de 70 anos que tocava a floricultura há 40 anos, havia se tornado confidente de Eduardo. Dona Mercedes havia sido cliente dele por décadas, sempre comprando flores baratas para enfeitar a casa nos domingos. Sabe, seu Eduardo, sua mãe sempre dizia que flores são a prova de que Deus quer que a gente seja feliz. Mesmo quando não tinha dinheiro, ela sempre dava um jeito de levar pelo menos uma margarida para casa. Eduardo sorriu. Ela era assim mesmo. Transformava qualquer lugar em um lar. Seu Eduardo, posso falar uma coisa? Claro, seu Antônio. Nos últimos meses, vendo o senhor aqui toda sexta, me lembro muito de Dona Mercedes. Não pela aparência, mas pelo jeito de ser. O senhor voltou a ter aquela luz nos olhos que ela sempre teve. Eduardo sentiu o peito aquecer. Obrigado, seu Antônio. Essa é a maior homenagem que alguém poderia me fazer. Eduardo seguiu para o cemitério, onde visitava a mãe toda sexta-feira. Ao chegar no túmulo, encontrou Ana já ali, arrumando flores que havia atrasado mais cedo. Ela havia se tornado parte da rotina também, cuidando do túmulo de Dona Mercedes como se fosse da própria família. Cheguei atrasado hoje, ele disse, beijando Ana no rosto. Não atrasou. Eu que cheguei mais cedo. Como foi o dia? Eduardo se ajoelhou ao lado do túmulo e colocou as rosas brancas no vaso. Foi bom, Ana. Fechei um contrato importante, mas o mais importante foi que saí na hora certa para estar aqui com vocês duas. Ana sorriu. Sua mãe ficaria orgulhosa. Eduardo olhou para a lápide onde estava escrito: Mercedes Mendonça, mãe exemplar, amiga de todos, rica de amor. Mãe, como todas as semanas vim contar as novidades. A empresa está indo muito bem. João hoje me ligou para dizer que já tem dinheiro para pagar empréstimo, mesmo eu tendo dito que não tinha pressa. Carla passou em mais uma prova da faculdade. Pedro foi convidado para tocar em São Paulo no mês que vem. Maria está pensando em abrir uma loja própria. E eu, mãe, eu estou aprendendo a ser feliz de verdade. Ana se aproximou e segurou a mão de Eduardo. Dona Mercedes, como prometido, estou cuidando do seu filho, e posso dizer que ele está sendo um homem maravilhoso. Eduardo olhou para Ana com o mesmo amor que via na mãe quando ela olhava para o pai, antes dele partir. Ana, posso te contar um segredo? Sempre pode. Eu sonho com a minha mãe quase toda noite, e sempre no sonho ela está sorrindo, dizendo que está orgulhosa. Ana apertou sua mão. Porque ela está mesmo, Eduardo. Você honrou a memória dela de uma forma que poucos filhos conseguem. Eduardo se levantou e abraçou Ana. Só consegui porque você me ensinou. Me ensinou que cuidar não é resolver todos os problemas, é estar presente. Me ensinou que amar não é dar coisas caras, é dar atenção verdadeira. Me ensinou que ser rico não é ter dinheiro, é ter pessoas que se importam com você. Ana encostou a cabeça no peito dele. Eduardo, posso te contar uma coisa que nunca te contei? Claro, quando comecei a cuidar da sua mãe, ela me disse uma coisa que me marcou muito. O que ela disse? Que tinha certeza de que Deus havia me colocado na vida dela não só para cuidar dela, mas para cuidar de você também. Disse que você precisava de alguém que te ensinasse a voltar a ser humano. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos, e ela estava certa. Você me salvou, Ana. Não salvei, Eduardo. Apenas te lembrei de quem você sempre foi por dentro. Saíram do cemitério e foram para a casa de Maria, onde toda a família se reunia todos os domingos para o almoço, uma tradição que Eduardo havia instituído e que ninguém perdia por nada. A casa pequena de Maria havia se tornado o centro da família, o lugar onde todos se sentiam em casa. Quando chegaram, encontraram a mesa posta, o cheiro de comida caseira no ar e o som das risadas das crianças brincando no quintal. João estava contando para Pedro sobre um cliente difícil que havia conquistado com paciência e bom atendimento. Carla estava ajudando Maria na cozinha, dividindo histórias da faculdade. Eduardo observou a cena e sentiu uma gratidão profunda. 6 meses atrás, essa família estava fragmentada, cada um lutando sozinho contra as dificuldades da vida. Agora eram uma equipe, se apoiando, se alegrando com as vitórias uns dos outros, dividindo as preocupações. Eduardo, João o chamou. Você viu o que Pedro postou nas redes sociais? Não vi. O que foi? Pedro pegou o celular e mostrou. Tinha postado uma foto da família reunida no domingo anterior com a legenda: há 6 meses eu achava que ser rico era ter dinheiro. Hoje sei que ser rico é ter uma família que te ama e te aceita como você é. Obrigado, mãe, por nos ensinar isso. Saudades eternas. O post tinha centenas de curtidas e comentários de pessoas que se identificavam com a mensagem. Eduardo abraçou Pedro.
Que texto lindo, mano. E é verdade. Hoje eu tenho mais dinheiro que há 6 meses, mas me sinto infinitamente mais rico porque tenho vocês. Maria gritou da cozinha. Eduardo, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Eduardo foi até a cozinha, onde Maria estava preparando a sobremesa favorita da mãe, pudim de leite condensado. Maria abriu um caderno velho e mostrou para Eduardo. Olha o que eu achei no quarto da mãe quando estava arrumando as coisas dela. Era um caderno onde Dona Mercedes anotava suas orações e pensamentos. Eduardo leu algumas páginas e encontrou várias menções ao seu nome. Deus, protege meu Eduardo. Sei que ele é um bom homem, só está perdido. Um dia ele vai lembrar que família é mais importante que dinheiro. Eduardo ligou hoje, mas falou só sobre trabalho. Rezei para que um dia ele ligue só para dizer que me ama. Sonhei com Eduardo criança hoje. Ele era tão carinhoso, sempre cuidando dos irmãos menores. Sei que esse menino ainda está lá dentro dele. Eduardo teve que parar de ler porque não conseguia enxergar através das lágrimas. Maria, ela nunca desistiu de mim. Nunca, Eduardo. Mesmo quando a gente achava que você tinha esquecido da gente, ela sempre dizia, meu Eduardo vai voltar. Coração de mãe sabe dessas coisas. Durante o almoço, Eduardo observou cada detalhe. O jeito como João cortava a comida para o filho autista com paciência infinita. Como Carla ensinava as filhas a agradecer pela comida antes de comer. Como Pedro tocava violão baixinho enquanto todos conversavam. Como Maria servia todo mundo antes de se servir, igual a mãe sempre fazia. Como Ana se enturmara na família, como se sempre tivesse sido parte dela. Eduardo percebeu que aquilo era riqueza de verdade. Não a riqueza que se conta no banco, mas a riqueza que se sente no coração. João levantou o copo de refrigerante. Pessoal, quero fazer um brinde. Um brinde à nossa mãe, que mesmo de longe continua cuidando da gente, e ao Eduardo, que lembrou que ser irmão mais velho é mais importante que ser patrão rico. Eduardo levantou o copo também. Um brinde à família, que me ensinou que sucesso de verdade é ter pessoas que te amam não pelo que você tem, mas pelo que você é. E um brinde à Ana, que me ensinou que amar é cuidar, que cuidar é estar presente, e que estar presente é a coisa mais valiosa que podemos oferecer a alguém. Depois do almoço, Eduardo e Ana foram caminhar no parque onde Dona Mercedes levava os filhos quando eram pequenos. Eduardo havia descoberto que caminhar sem pressa, observando as pessoas, as árvores, os pássaros, era uma forma de meditação que sua mãe sempre praticou sem saber que era meditação. Ana, posso te fazer uma pergunta que vem me intrigando há semanas? Claro. Como você sempre soube exatamente o que dizer, o que fazer, como aprendeu a cuidar das pessoas daquele jeito? Ana pensou por um momento. Eduardo, eu acho que existe um tipo de inteligência que não se aprende nos livros. É a inteligência do coração. Sua mãe tinha isso. Ela sabia instintivamente como fazer as pessoas se sentirem amadas, cuidadas, importantes. E como se desenvolve essa inteligência? Prestando atenção nas pessoas de verdade, não no que elas falam, mas no que elas sentem. Não no que elas aparentam ter, mas no que elas realmente precisam. Eduardo parou de andar e olhou para Ana. Você tem essa inteligência, por isso é tão boa no que faz. Ana sorriu. E você está desenvolvendo ela também, Eduardo. Vi como você conversou com aquele morador de rua na semana passada. Vi como você trata seus funcionários agora. Vi como você cuida dos seus irmãos. Você está aprendendo a ver as pessoas como seres humanos, não como números ou problemas a serem resolvidos. Eduardo pegou a mão de Ana e parou embaixo de uma árvore grande onde havia um banco. Ana, preciso te contar uma coisa importante. O que é? Na segunda-feira recebi uma proposta para vender a empresa. Uma multinacional americana ofereceu 200 milhões de reais. Ana ficou surpresa. Nossa, Eduardo, é muito dinheiro. E o que você vai fazer? Eduardo sorriu. Vou recusar. Ana ficou confusa. Por quê? Porque percebi que a empresa não é só minha. Ela dá emprego para 300 famílias. Sustenta meus irmãos. Me dá propósito. Se eu vender, vou ficar rico em dinheiro, mas vou voltar a ficar pobre em significado. Ana abraçou Eduardo. Sua mãe ficaria muito orgulhosa dessa decisão. Eduardo encostou a testa na dela. Ana, tem outra coisa que quero te falar. Fala, quero te pedir em casamento. Ana arregalou os olhos. Eduardo, você tem certeza? Tenho mais certeza disso do que de qualquer negócio que já fechei na vida. Quero construir uma família com você. Quero que a gente cuide um do outro. Cuide dos meus irmãos. Cuide dos filhos que a gente vai ter. Quero que você me ensine todos os dias a ser uma pessoa melhor. Ana começou a chorar. Sim, Eduardo. Sim, eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Que você prometa que sempre vai lembrar das lições que sua mãe te ensinou. Que nunca mais vai colocar dinheiro na frente de família.
que sempre vai ser este homem que voltou. Eduardo a beijou. Prometo, Ana. Com você ao meu lado, prometo que vou honrar a memória da minha mãe todos os dias da minha vida. 6 meses depois, Eduardo e Ana se casaram numa cerimônia simples no mesmo parque onde ele havia pedido ela em casamento. A festa foi na casa de Maria, com a mesma simplicidade e alegria que Dona Mercedes sempre preferiu. Eduardo usou o terno que a mãe havia comprado para ele 10 anos atrás, dizendo que queria que ela estivesse presente de alguma forma. Durante a cerimônia, Pedro cantou a música que havia composto sobre família, e não houve um olho seco na plateia. No discurso, Eduardo falou sobre a maior lição que havia aprendido. Minha mãe me ensinou que existem 2 tipos de herança que podemos deixar para o mundo: a herança material, que se gasta, e a herança do exemplo, que se multiplica. Hoje eu escolho deixar a herança do exemplo. Quero que meus futuros filhos cresçam sabendo que sucesso é ter uma família unida, um trabalho que faz diferença na vida das pessoas e, principalmente, tempo para estar presente nos momentos que realmente importam. Ana, obrigado por me ensinar que amar é mais importante que ter, que cuidar é mais importante que conquistar e que estar presente é o maior presente que podemos dar a alguém. Família, obrigado por me receberem de volta depois de tantos anos perdido. E mãe, onde quer que esteja, obrigado por nunca ter desistido de mim. 1 ano depois, Eduardo estava no quarto do seu primeiro filho, um menino que eles decidiram chamar de Miguel, como o avô que Eduardo nunca conheceu direito. Era 3 da manhã e o bebê havia acordado chorando. Eduardo se levantou antes mesmo de Ana acordar, pegou o filho no colo e foi para a varanda. Oi, Miguel. Papai está aqui, meu filho. Você sabe, seu vovô que vocês nunca vai conhecer era um homem que se perdeu no trabalho e esqueceu de ser pai. E papai quase cometeu o mesmo erro. Mas sua vovó Mercedes, que vocês também não vai conhecer, mas que está cuidando de vocês lá de cima, me ensinou que ser pai é mais importante que ser rico. Me ensinou que estar presente é mais valioso que qualquer presente. Miguel parou de chorar e olhou para o pai com olhinhos curiosos. Eduardo continuou. Seu papai hoje tem muito dinheiro, Miguel, mas a verdadeira riqueza dele é esta família. É você, é sua mamãe Ana, são seus tios João, Carla, Pedro e Maria, são seus primos. É saber que quando você crescer, vai ter um pai presente, que te ama, que escolhe todos os dias ficar perto de você, em vez de ficar longe trabalhando. Ana apareceu na porta da varanda sorrindo ao ver marido e filho juntos. Não conseguiu dormir? Eduardo olhou para ela com o mesmo amor que via nos olhos da mãe. Consegui. Só quis aproveitar mais alguns minutos com vocês dois. Descobri que esses momentos simples são os mais preciosos que existem. Ana se aproximou e os 3 ficaram ali, na varanda, olhando as estrelas. Eduardo pensou na mãe e imaginou ela sorrindo, vendo que o filho havia aprendido finalmente a lição mais importante da vida, que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no amor que compartilhamos, no tempo que dedicamos às pessoas que amamos e na presença que oferecemos nos momentos que realmente importam. E foi assim que Eduardo Mendonça, o empresário que quase perdeu a alma conquistando o mundo, aprendeu que o maior sucesso da vida é simples: ter pessoas que te amam, cuidar de quem você ama e estar presente nos momentos que fazem a vida valer a pena. Porque no final, quando estivermos partindo deste mundo, não vamos lembrar dos contratos que fechamos, dos prédios que construímos ou do dinheiro que acumulamos. Vamos lembrar dos abraços que demos, das conversas que tivemos, das lágrimas que enxugamos e do amor que compartilhamos. E essa é a única riqueza que realmente importa. Essa é a única herança que vale a pena deixar.